Com aproximadamente 65 submarinos, a Rússia é uma das maiores ameaças submarinas do mundo e tem consciência disso. O país utiliza submarinos para intimidar, ciente de que os inimigos sabem que um deles, talvez com mísseis nucleares, pode estar à espreita. Tudo se resume à projeção de poder. Mas o que ocorre quando esse poder é insuficiente? A Rússia descobriu isso? Vladimir Putin é humilhado novamente quando um submarino russo quebra no quintal da OTAN. Pior ainda para o líder da Rússia, essa pane revela que a marinha do seu país está entrando em colapso. Em 28 de setembro, o Economic Times foi um dos primeiros veículos a noticiar que um dos submarinos diesel-elétricos da classe Kilo da Rússia havia quebrado nas águas do Mediterrâneo. O Novorossiysk, integrante da frota do Mar Negro da Rússia, foi enviado ao Mar Mediterrâneo para missões de combate. As missões não estão claras, mas isso não importa mais. O submarino da Rússia virou um pato manco. Um grave problema técnico deixou o submarino completamente inoperante. Só isso já seria ruim o bastante. Porém, esse problema técnico envolve um possível grande vazamento de combustível. Isso indica que o submarino russo danificado pode estar perto do fim. Se não for consertado logo, o submarino pode explodir, matar os 52 tripulantes e afundar de vez a embarcação de 74 metros. Os reparos simplesmente não vão acontecer. O Economic Times relata que o submarino surgiu no Estreito de Gibraltar e que ninguém a bordo conseguirá resolver o problema. Isso pode ocorrer devido à falta de especialistas qualificados a bordo para resolver um problema tão grave. Mas mesmo que um especialista desses estivesse no Novorossiysk, isso não faria diferença. O submarino não possui as peças necessárias para resolver o problema. A Rússia corre contra o tempo para resgatar seu submarino defeituoso antes que ele exploda. Mais informações sobre a natureza do defeito vêm do canal russo do Telegram VCHK, Diretoria Principal de Política do Estado. Segundo a TVP World, um canal russo do Telegram teria recebido informações de fontes não identificadas sobre a gravidade da situação do submarino para a Rússia. Devido a danos no sistema de combustível, o combustível está vazando diretamente para o compartimento. Faltam peças de reposição e especialistas no submarino, e a tripulação não consegue corrigir as falhas, informou o canal. Presumivelmente, isso significa que o combustível está vazando por cima de toda a carga que o submarino transporta a bordo. A pequena boa notícia para a tripulação russa é que o combustível que está vazando provavelmente é diesel. Apesar de inflamável, esse combustível tem ponto de fulgor de 60 graus Celsius, considerado alto. É improvável que as condições ambientais dentro do submarino levem à sua ignição. O risco permanece, principalmente se o combustível vazado entrar em contato com faísca ou chama. Segundo a HI Escavações, apesar de inflamar mais devagar que gasolina ou querosene, o diesel realmente queima. E quando isso acontece, as chamas são mais difíceis de apagar do que seriam com qualquer um dos outros dois combustíveis mencionados. Isso em condições onde os bombeiros conseguem alcançar o inferno. Se o diesel do submarino pegar fogo, só apagará quando o compartimento for inundado pela água do afundamento do submarino russo. Também não podemos ignorar o risco representado por tanto combustível diesel inundando um espaço fechado. A equipe do submarino russo isolou o compartimento de carga do Novorossiysk para conter o vazamento. Quem entrasse ali inalaria vapores que causam tontura, dor de cabeça e sonolência. De acordo com a Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido, a exposição prolongada é ainda pior. Inalar muitos vapores de diesel pode causar coma, perda de controle muscular e problemas cardíacos e pulmonares. Aqueles no Novorossiysk devem torcer para conseguir conter o vazamento de combustível no porão de carga. Se falharem, o combustível pode matá-los antes de incendiar. Selar o porão talvez não resolva. Então, como explica o canal VCHK Diretoria Principal de Política do Estado no Telegram, segundo a TVP World, o grave acidente também causou outros problemas. O combustível no porão é um risco de explosão. A fonte acredita que a tripulação não tem escolha a não ser começar a bombear o porão diretamente para o mar, diz ela, desconsiderando os problemas ambientais que essa ação causaria. Bombear combustível para o mar, obviamente, significa que esse combustível não poderia mais ser usado para manter o submarino funcionando. Além disso, você nunca sabe mais. A movimentação do combustível pode causar sua ignição durante o bombeamento, representando risco de desastre para a tripulação do Novorossiysk.
Este incidente com o submarino é um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Isso ocorrer perto do mar Mediterrâneo, quintal de várias nações da OTAN, transforma uma possível tragédia para a Rússia em total humilhação. A embarcação, que deveria ameaçar países costeiros da OTAN no Mediterrâneo, agora pode ser perdida para sempre. É normal alguns de vocês terem lembranças do passado agora. Esta não é a primeira vez que um submarino russo enfrenta problemas tão graves enquanto está na água. O desastre do submarino Kursk, em 2000, no primeiro ano de Putin como presidente da Rússia, apresenta paralelos perturbadores. Um defeito no sistema de propulsão do torpedo causou explosões que afundaram o submarino classe Oskar I. Todos os 118 a bordo morreram. O incidente se destacou não só por ter ocorrido. Como destaca a Newsweek, Putin dificultou os esforços internacionais para salvar a tripulação do Kursk. Putin ficou tão preocupado em revelar segredos nucleares russos que recusou ajuda de outros países. A Rússia deveria resolver sozinha, mas não conseguiu. A situação com o Novorossiysk é diferente, pois o combustível ainda não pegou fogo. Mas se isso acontecer, poderemos acabar vendo uma repetição de um dos maiores desastres de submarino da história moderna. Putin provavelmente recusará a ajuda do Ocidente, como já fez em 2000 mesmo, com relações melhores na época. Com a guerra na Ucrânia e a OTAN vista como inimiga pela Rússia, a humilhação de Putin seria total. Se o pessoal da Marinha Russa fosse salvo por nações alinhadas à OTAN, o líder da Rússia quase inevitavelmente recusaria a ajuda. Isso indica que a tripulação do Novorossiysk pode estar condenada. Não é o primeiro grande problema recente da Rússia com essa embarcação. A United 24 Media relata que outra embarcação russa, especificamente uma corveta de mísseis, projeto 2131 Bayan-M, chamada Vishny-Volishuk, foi recentemente gravemente danificada no Mar de Azov, após colidir com um petroleiro civil. O incidente foi em 7 de agosto, e documentos russos dizem que os danos ocorreram em tarefas de combate, segundo a United 24. Mais tarde surgiram fotografias do navio danificado, mostrando que danos estruturais visíveis ocorreram no casco do Vishny-Volishuk. Depois, militares russos mentiram, dizendo que o navio seguia pronto para combate e que os danos foram causados por drones ucranianos, o que não era verdade. Claro que a Rússia diria isso. Admitir que sua marinha foi incompetente a ponto de colidir com um petroleiro é tão constrangedor quanto o caso Novorossiysk estar em um estado tão terrível de deterioração que seu sistema de combustível apresentou defeito. A situação é ainda mais humilhante porque o Novorossiysk parece um submarino importante para a Rússia. Com 2 geradores a diesel e um motor elétrico, o Novorossiysk alcança até 17 nós submerso. É lento, e seu alcance de 6.000 a 7.500 milhas náuticas não impressiona. Mesmo assim, o submarino segue sendo ameaça por ter 18 torpedos e poder lançar mísseis ou minas, conforme o uso da Rússia. Vale destacar que o Novorossiysk não é um submarino antigo, mas não é uma relíquia soviética. O que ao menos explicaria, mas não justificaria, seu estado tão ruim de conservação. O Novorossiysk foi lançado em 20 de agosto de 2010, segundo o site da Frota do Mar Negro. Ele entrou em serviço oficialmente cerca de 4 anos depois, o que significa que o submarino tinha apenas cerca de 11 anos de uso na época de sua pane. A Rússia tem usado o Novorossiysk e ameaçado recentemente as nações da OTAN. A Rússia só enviou o submarino ao Canal da Mancha em junho de 2025. A United 24 noticiou esse incidente, observando que o submarino parecia ter emergido propositalmente naquele corpo d'água. Talvez enviar uma mensagem à França e ao Reino Unido de que a Rússia pode posicionar submarinos em alcance de ataque. O Reino Unido enviou vários navios, incluindo uma embarcação de patrulha chamada His Her Majesty's Ship Mersey, e um par de helicópteros para observar o Novorossiysk durante sua passagem pelo Canal da Mancha. O submarino, acompanhado pelo rebocador Yakov Grabelsky, partiu sem incidentes graves. O surgimento do Novorossiysk foi visto como estranho, parecendo um sinal russo para a OTAN. Ninguém imaginava que o mesmo submarino, no Mediterrâneo, ficaria quase inutilizado por uma falha técnica meses depois. Estamos contando tudo isso para destacar que o Novorossiysk não é um submarino que a Rússia sabia que estava enfrentando problemas técnicos.
Ele operava ativamente e era usado para ameaçar a OTAN, por isso estava no Mediterrâneo. Ou a Rússia achava que o submarino estava bem, ou sabia do problema e mesmo assim o deixou no mar. A causa não importa. O Novorossiysk está quase acabado, e se a Rússia não agir logo, o submarino vai afundar no quintal da OTAN sem que ela faça nada. Claro, esse incidente por si só já é embaraçoso o suficiente para Putin. Ninguém deveria saber onde o Novorossiysk estava operando. A OTAN talvez tivesse uma ideia. O objetivo de enviar o submarino ao Mediterrâneo era manter uma ameaça invisível e pronta para atacar a qualquer momento. Uma ameaça se tornando inútil é um grande problema para Putin. Ainda mais grave que o possível naufrágio do Novorossiysk é o que esse incidente revela sobre a Marinha da Rússia. Ela enfrenta muitos problemas, com peças faltando e sem conseguir fazer manutenção. A Rússia tem enviado embarcações para todo o mundo que muitos argumentariam que deveriam estar atracadas em algum lugar para reparos. Em junho de 2024, a Rússia passou por mais uma humilhação com submarinos. Isso evidenciou como as sanções e falhas da Marinha Russa em manter seus navios estavam cobrando seu preço. Naquele mês, o National Interest informou que o submarino nuclear russo Kazan, da classe Yassin-M, atracou em Havana, mostrando vários sinais de que estava em más condições. O consultor-gerente da Capgemini, Marin Marcus, compartilhou fotos do submarino no LinkedIn e disse que ele estava se desfazendo durante visita a Cuba. Seus painéis de isolamento acústico estão caindo, o que significa que o submarino furtivo provavelmente é muito barulhento debaixo d'água e aparece facilmente no sonar. Marin Marcus analisou as fotos e sugeriu que o submarino retornasse logo à Rússia antes de implodir. Como vimos com o Kursk, Marcus estava certo. Se partes do Kazan caíam por fora, como estaria por dentro? Os mergulhadores tentavam resolver o problema, e Marcus destacou que a perda de placas também afeta submarinos ocidentais. O adesivo só dura até certo ponto. Afinal de contas, especialmente em uma embarcação que se comprime e expande continuamente devido às mudanças de pressão ao navegar debaixo d'água. O Kazan foi comissionado em 2001 e, segundo o National Interest, já está no mar há 6 anos, o que indica um possível problema mais sério. Sobre a fabricação de submarinos russos, a Rússia também destacou a viagem do Kazan a Cuba, segundo o National Interest. A perda dos painéis não vai impactar as capacidades operacionais, mas outros especialistas sugerem que isso é apenas mais uma prova de que a Marinha Russa faz um trabalho bastante ruim na manutenção de seus submarinos. Kazan foi comissionado em maio de 2001 e o Kremlin tem promovido fortemente a viagem para Cuba, segundo a publicação. Era um submarino que representava o melhor que a Rússia podia oferecer. A queda dos painéis foi inoportuna, mas indica que o melhor da Rússia está longe do ideal. Os problemas de manutenção vistos nas imagens do Kazan em 2024 podem surgir no Novorossiysk, em agosto de 2025. O Business Insider apontou que os problemas navais da Rússia vão além dos submarinos. Segundo o portal, toda a marinha do país começa a ficar sobrecarregada. A frota do Mar Negro, duramente atingida pela Ucrânia, contribuiu para esse problema. Lembre-se, o Novorossiysk integra essa frota. Sua perda é uma possibilidade real. Isso só vai aumentar os problemas de uma frota que já teve 1/3 de seus navios danificados ou destruídos pela Ucrânia desde que Putin lançou sua invasão. A perda de outro navio da frota do Mar Negro é menos relevante do que a Rússia perder um porto estratégico no Mediterrâneo. Isso poderia ter ajudado a socorrer o Novorossiysk em dificuldades. O Business Insider aponta que a queda do regime de Assad em 2024 tirou da Rússia um porto que poderia ser usado para enviar ajuda. A Rússia apoiou militarmente o regime de Assad durante o conflito e, em troca, manteve presença relevante na base naval de Tartus, na Síria, segundo o Business Insider. No entanto, a mudança em Damasco colocou em risco o futuro das operações de Moscou no porto estratégico. O veículo também falou com o Comodoro Arjun Varnar, da fragata His Her Netherlands Majesty's Ship D.E. Reuters, da Marinha Real dos Países Baixos, que destacou isso. A perda de grande parte da frota do Mar Negro, combinada com o problema da Rússia na Síria, criou alguns problemas enormes. Olhando para o que eles estão fazendo no Mediterrâneo, perder um porto lá significa perder apoio logístico.
E isso estende as capacidades que eles têm, que vem principalmente dessa frota do norte, disse Varna. Claro, não é a frota do norte que está sendo afetada agora, mas o Novorossiysk está em águas antes acessíveis pelo Porto Sírio, que a Rússia não controla mais. Se a Rússia ainda tivesse acesso ao porto, poderia enviar navios de resgate pelo Mediterrâneo e Tirreno até o Estreito de Gibraltar. Ela não pode mais fazer isso. Agora, qualquer navio de resgate russo vai ter que contornar toda a Europa para chegar ao Novorossiysk. Mesmo supondo que a Rússia pudesse chegar facilmente ao seu submarino com defeito, talvez ela não tenha as peças necessárias para realizar o conserto. Logicamente, você presumiria que qualquer submarino enviado para as águas do mundo teria peças para conserto. Tão importante quanto o sistema de combustível é ter um especialista que saiba usar essas peças. O Novorossiysk parece não ter nenhum dos dois, mostrando que sanções ocidentais e o treinamento deficiente da marinha russa prejudicam o país. Muito mais do que Putin queria que o mundo soubesse, o Novorossiysk pode ter acabado de revelar um segredo que Putin preferiria ter mantido em segredo. Já existiam dúvidas sobre a capacidade da marinha da Rússia antes do Novorossiysk emergir por problema de combustível. Em agosto de 2024, o National Interest chamou a marinha da Rússia de tigre de papel, dizendo que sua força era superestimada há muito tempo, mesmo antes da Ucrânia expor as fraquezas da frota do Mar Negro ao destruí-la. Em 2019, o mesmo veículo notou que a Rússia não conseguia substituir seus submarinos antigos na velocidade necessária. Segundo o veículo, o problema afetava principalmente submarinos nucleares russos. Porém, a classe Kilo, incluindo o Novorossiysk, também tinha dificuldades. A frota diesel-elétrica também não está bem, já que a maioria dos 17 submarinos caça-minas classe Kilo da Rússia é do início dos anos 1990, segundo o National Interest. Esses problemas para construir mais submarinos, por falta de conhecimento técnico, peças ou ambos, já eram evidentes há mais de 6 anos. Some a isso o desgaste causado pela guerra na Ucrânia e as sanções ocidentais. Não surpreende que a Rússia tenha submarinos com combustível defeituoso e painéis faltando atualmente. Suponha que o Novorossiysk sucumba às falhas técnicas e vire só uma carcaça de metal no fundo do quintal naval da OTAN. O que isso significará para a Rússia e suas tentativas de projetar poder contra a OTAN daqui para frente? A Rússia perderá sua presença de submarinos no Mediterrâneo. Foi só em janeiro que o Naval News informou que a perda do porto sírio de Tartus significava que a Rússia não tinha mais submarinos no Mediterrâneo. O último submarino da região partiu em 2 de janeiro, segundo o veículo, provavelmente porque o porto sírio deixou de ser sua base principal. Talvez isso explique por que o Novorossiysk navegava pelo Estreito de Gibraltar, em vez de operar no Mar Negro, como deveria. Rússia pode ter mandado submarino para a área da OTAN, ou, mais preocupante, o Novorossiysk pode ter operado no Mediterrâneo por meses e voltava ao porto. A ameaça do submarino pode ter existido por muito tempo. Esse é o ponto. Como já explicamos, a Rússia precisava manter submarinos no Mediterrâneo, mesmo após perder Tartus. Agora, ela entende a importância estratégica daquele porto para intimidar membros costeiros da OTAN no Mediterrâneo. A única dúvida é, o que acontece agora? Isso é difícil de dizer. A Rússia deve tentar enviar navios ao Estreito de Gibraltar, mas dependerá da permissão da Espanha ou Marrocos para passar. A primeira integra a OTAN, e a segunda foi o primeiro país africano a enviar ajuda militar à Ucrânia em dezembro de 2022. Desde então, Marrocos mantém postura neutra, mas a Rússia ainda enfrentará águas hostis para resgatar seu submarino. Talvez isso não o incomode. Putin já deixou uma tripulação de submarino morrer de uma forma totalmente evitável antes, quando impediu que qualquer outra pessoa aí ajudasse a tripulação a bordo do Kursk. Podemos presenciar essa tragédia novamente. A Rússia pode acabar achando difícil conseguir qualquer apoio das nações da OTAN depois das artimanhas que vem fazendo ao longo de setembro. Após várias incursões de drones e caças em território da OTAN, a Polônia se cansou. Varsóvia alerta que vai abater jatos russos e o Kremlin promete guerra em resposta. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdos sobre as recentes humilhações internacionais de Putin. Obrigado por assistir.